Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia. Obrigado aí pela presença de todos. A gente está voltando, né, com o nosso call mensal. A gente optou por, no fim do ano, fazer um vídeo que acho que ficou bacana, bem explicado do que a gente estava pensando, nossa estratégia. E a gente começou o ano seguindo essa estratégia, né? Então, eu não vou falar do ano passado, porque a gente já fez aquele resumo grande, para falar um pouco desse ano que teve de diferente, né? Bom, na nossa cabeça, é um período ainda que vai ter alguma turbulência, né? Pelo menos tem esse período de elevação de juros lá fora, que o Elson vai detalhar bem melhor um pouquinho à frente aqui. A gente tem uma instabilidade da eleição, mas eu acho que isso aí está um pouco mais resolvido, não é por isso que a gente não compra, a gente não tem mais posição em domésticos, por exemplo. Então, assim, acho que tem esses dois temas e o juro aqui que já está meio dado, né? Acho que a gente já tem um panorama claro de onde vai parar e estamos quase lá. Então, acho que esse não é mais um issue para o mercado já fez essa correção de toda elevação do juro doméstico. O que a gente tem, né? Qual que é a nossa visão aqui de portfólio que a gente montou, né, no final do ano passado e continuamos, tem alguns pequenos ajustes aí. A gente tem uma visão que commodities ainda andariam, né, como de fato continuam andando. Algumas performaram melhor que outras, né? Então, no nosso caso, tem um detrator, a gente não tem a carteira, os pesos iguais ao índice, e papel e celulose não andou no mês, e outras commodities andaram, né? Frigoríficos não andaram, petróleo andou bem, e metals e mining também. Só um passo atrás aqui, acho que é importante no mês, depois, antes de eu entrar aqui nessa composição toda, um fluxo também, assim, bastante diferente, inesperado, que nós tivemos no mercado de ações aqui, né? O fluxo gringo, que teve em janeiro 30 bilhões de reais de fluxo positivo de gringo, e tivemos 27 bilhões negativos de locais, de institucionais. Só que qual que é a diferença? O gringo vem na liquidez, então você tem praticamente composição de ETFs andando, EWZ andando, e aí você tem banco, você tem Petrobras, e a Petrobras andou mais que as petrolíferas privadas aqui. Então você tem isso, você tem Metals e Mining, você tem Vale andando, B3 andou bastante também, é um negócio que nós não temos na carteira. Então a gente teve assim, esse fluxo grande para ETFs, e a venda não foi aí, né? A venda do local foi em outra carteira. O local está ainda vendendo, né, por conta de resgate, vendendo posição doméstica ainda. Então, alguns domésticos foram bem, né, os líquidos, principalmente Renner andou bem, e outros foram mal, né? Outros que são menos líquidos, que são os que estão na carteira da maioria dos fundos que têm os resgates mais pesados, acabaram performando pior, né? É o caso de alguns nomes, Soma, Centauro, empresas que a gente gosta, mas a gente acha que ainda tem um fluxo vendedor aí pela frente. Então, como é que está a nossa cabeça? Eu falei um pouco, a gente estava mais focado em commodities, então a carteira de commodities começou o mês grande, a gente veio reduzindo um pouco e comprando alguma posição de doméstico, né? Acho que a gente montou uma posição que a gente quer carregar aqui por um tempo, uma posição pequena, não chega a 20% do PL. Continuamos com uma posição grande em bancos também, por volta de 20%, uma posição em commodities, né, que eu falei, começou em 60%, fechou o mês em 40 e pouquinhos, a ideia é que fica por volta de 40%. E a grande novidade que a gente tem na carteira, agora no começo do ano, é a posição em saúde. E a gente montou, não montamos no comecinho do mês, nós viemos montando posição em Notre Dame e Apivida, e hoje é só Notre Dame, vai ter a fusão dos dois papéis, vão virar um só na bolsa, anúncio de sinergias. A gente acha que é um setor que tem um upside bem grande. E voltamos a montar a posição em Redditor, que a gente tinha vendido já há bastante tempo. Essa ação caiu muito, né? Chegou a bater R$80, chegou a 40 agora recentemente.
a gente veio montando posição. A gente gosta muito com o cenário desse ano, que não vai ser tão simples, né? Mas a gente acha que é um setor mais defendido. Acho que o Omicron aí pode, de alguma maneira, atrapalhar um pouco, né, essas empresas, em dado momento, mas não é relevante para o horizonte que a gente está olhando esses investimentos na carteira. Acho que, bom, o nosso desempenho no mês, a gente ficou marginalmente negativo, acho que 0,2, alguma coisa assim, 0,3. O índice subiu bastante, o índice subiu 7 no mês. Basicamente, algumas diferenças, né? Bancos foi uma delas, os bancos andaram bastante. Nosso peso em bancos é menor. E B3, né, que é uma que a gente podia incluir em bancos, o B3 fez um percentual razoável também de alto, né, de 30% de alto, então deu um boost relevante no índice também. Em commodities, a gente tinha uma posição grande, mas não uma carteira colada com o índice, então Petro andou mais que PetroRio, do que 3R, enfim. Então a nossa performance, uma parte dela foi causada por isso. Mas a gente está muito confortável, no começo do ano nosso, a gente previa que o mercado não andaria, andou, né? As nossas posições, algumas andaram, outras não, então ficamos por volta desse zero aí. Eu acho que a gente está bem posicionado daqui para frente, a gente tem um net long por volta de 85, 90, né? Depende muito do, né, fechamento, a gente tem feito algumas operações intraday aí de índice, sem dormir comprado, temos praticamente todo dia atuado algum ganho nisso. Mas o nosso target é seguir vendendo um pouco mais, tendo uma exposição net menor, não só via índice, mas também via caixa. Tem algumas posições que a gente vem reduzindo, provavelmente posição em bancos, um pouquinho mais adiante a gente vai reduzir também. O Santander publicou um resultado bem ruim hoje, então está levando os bancos para baixo. Mas a ideia é ter aí alguma coisa como 70%, 80% de net long, né, nos próximos meses. E aí, quando tiver algum sinal aí de que, de fato, o mercado chegou num ponto importante, né? E acho que é um negócio que a gente não fez ano passado, esse ano nós vamos fazer, ser muito mais sensíveis a preço, né? Ano passado a gente viu as coisas acontecendo e não foi tão sensível a preço, porque a gente imaginou que pudesse ir para um lado para o outro. Eu acho que esse ano, assim, a gente está com a cabeça, acho que melhor nesse ponto de vista, né? A gente reviu aqui várias coisas, várias decisões que não foram as melhores no ano passado, para, evidentemente, não cometer o mesmo equívoco esse ano. Então, a gente está muito confortável aí, dado que a gente teve o sinal de, vamos dizer, subir o juro lá fora e já veio com o preço que a gente acha razoável, e rapidamente adicionando posição, independente de vai demorar mais ou menos para essas coisas maturarem. Tá? A gente acha que vai ter bastante oportunidade, especialmente em domésticos, por isso que a gente fez uma posição pequena, né? Uma posição naquilo que a gente sempre gostou. Arezo a gente manteve, né, desde sempre, não reduzindo posição. Temos Arezo, temos Grupo Soma, e algumas outras poucas, né, posições. Tem uma posição muito pequena em locação de veículos, tem um trade também long short aí. A gente acha que tem uma delas que claramente está operando muito melhor que as outras e essa vai ser a posição comprada do fundo lá para frente. Do meu lado é isso. Eu vou passar aqui para o Elson, então, e ele vai detalhar melhor os cenários que a gente está olhando para frente. Legal. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Eu acho que vocês viram aí, assim, a gente já teve mais disso na carteira, mas ainda acho que é o principal grupo case que a gente tem, a gente ainda gosta muito da história, commodities. O resto tem esse misto aí de algumas coisas que a gente gosta, que são domésticas, mas tem um ganho mais de longo prazo, acho que a gente já pode olhar para isso com cuidado, acrescentando posição aos poucos. E coisas que são um pouco mais defensivas ficaram bastante para trás. Acho que a gente, saúde, provavelmente o melhor exemplo disso que a gente fez posição. Tá? No geral, o que a gente acha é que esse é um mercado que andou agora no curto prazo, o dinheiro foi bem de curto prazo. Acho que ele fica meio encaixotado com essa história de subida de juros e
risco eleitoral por aqui, eu vou falar sobre as duas coisas. O grande risco que a gente enxerga para os próximos 6 meses é Fed. Acho que o mercado não está muito bem precificado sobre isso, vou falar um pouco sobre isso também. Então, por isso que a gente está baixando um pouco também o net. Por outro lado, do ponto de vista político, eu acho que o mercado começou a precificar um pouco melhor a eleição. O Lula ajudou também, falou o que não vai fazer, né? Então, não vai fazer algumas bobagens que em alguns momentos gente dentro do PT sinalizava. Também eu vou mencionar um pouco sobre isso. Então, do ponto de vista doméstico, acho que a gente tem um pouco mais de conforto, mas tem um problema grande aqui de como é que vai ser esse repricing global da renda fixa. Tá? Então, aqui tem isso. Então, descendo aqui então para o macro, qual que é a história global que acho que ainda é positiva? A China. A China está num momento diferente do ciclo, ele já fez toda a história de subir juros, desacelera, subir juros, contrair o policy e desacelerar, isso foi até o terceiro, quarto do ano passado. De lá para cá, no final do ano, acelerando agora em dezembro, janeiro, a gente viu mais medidas aí de easing, principalmente no campo de liquidez, no campo monetário, tem mais coisa de fiscal vindo no âmbito das províncias, e eles, a gente já falou sobre isso em outros polos, né? Eles começaram a flexibilizar, eu não diria flexibilizar, mas a agenda de longo prazo, é uma agenda regulatória pesada, eles botaram o pé no freio. Tá? Isso vai dar espaço para a economia chinesa voltar um pouco. Tem que lembrar que o PIB do terceiro quarto lá foi negativo. A gente vai ver uma volta, não vai ser uma coisa fantástica, não vai ser um negócio como era no passado, que eles botavam housing, infraestrutura como central para a recuperação. Dessa vez não, eles estão querendo fazer um troço muito mais equilibrado, também não precisa. Mas a gente vai ver alguma recuperação sim, então do ponto de vista de momento de ciclo, acho que é legal. Umas andaram já, mas tem um pouco mais para vir aí, assim, você não tem mais a mesma folga que você tinha de preço que você estava lá no final do ano passado, mas ainda tem mais para vir aí, acho que a gente vai capturar um pouco disso. Essa é uma história mais positiva, você está do lado certo do policy e da retomada de atividade. Então, tem momento, tem policy, acho que é legal. O problema grande global é a subida de juros nos Estados Unidos. O que acontece aqui? Acho que o Fed fez uma decisão que foi deliberada. Vou esperar a economia estar no pleno emprego e eu estar com a inflação mais alta para começar a trabalhar aumento de juros. Esse troço coloca ele num risco muito grande de ficar behind the curve. Não tem muito jeito, porque se a política monetária opera com defasagem, e você já chegou no pleno emprego, e o pleno emprego começa a gerar pressões inflacionárias, leva um tempo você subindo os juros para você desacelerar o mercado de trabalho. Isso vai levar alguns meses, talvez, assim, para desacelerar na plenitude mais do que um ano. Então, se você já está no pleno emprego, o Fed está correndo um risco muito grande de estar para trás da curva no aumento de juros. Tá? Qual que é a hipótese dele não estar para trás da curva? Você vai ter que ver a oferta de trabalho subir. Esse acho que é o grande problema que fez o Fed mudar de posição a partir de outubro, novembro. Foi perceber que você tinha pressão de salário, você estava com vagas abertas lá no patamar historicamente muito elevado, muito mais elevado que nos outros ciclos. Tem muita vaga para ser preenchida lá e as empresas não estão conseguindo, isso aparece em salários, na pressão de salários. E a oferta de trabalho não está vindo, a taxa de participação está meio de lado. Quando você olha para isso, se essa taxa de participação não subir, quer dizer, se não aparecer o cara que está em casa hoje ofertando trabalho, que antecipou a aposentadoria, esse cara, se não aparecer no mercado de trabalho, a gente vai seguir vendo pressão de salário como tem. E esse troço tem um risco de virar pressão de preços, tá? Risco elevado. Aqui não tem muito o que fazer, o Fed virou passageiro, vai ter que subir mais. Esse troço ainda não está, assim, não tem um julgamento final sobre isso ainda, mas assim, os riscos são para cima, evidentemente. Tá? O mercado fez uma correção, foi até uma correção rápida no começo do ano, depois ele tirou um pedaço disso. Mas na parte curta, principalmente, ele fez uma correção. Hoje você tem de 4 a 5 aumento de juros precificado. Acho até que como base case não é ruim, mas e o que o
nesses últimos dias, o que os membros do FOMC têm falado corrobora a ideia de que vai ser um pace de 25, não vai ter uma aceleração de 50, pelo menos não em março. Mas se você continuar tendo pressão de salário, continuar o mercado de trabalho tão acelerado, tão apertado, em vez de fazer uma a cada 2 reuniões ou de uma maneira mais espaçada, eu acho que um aumento por reunião é muito razoável. Além disso, você vai ter quantitative tightening, né? O Fed que até agora está fazendo easing, ele ainda está comprando ativos, ele vai passar a vender ativos. Ele comprou provavelmente a partir de junho. Então, a gente vai ver redução de balanço, a gente vai ver aperto de juros, tá? Com riscos de realmente ele estar para trás da curva e ter que fazer muito mais. Quando eu olho para a curva de juros, eu acho que, de novo, então a parte curta parece bem ajustada, mas ainda eu acho que a simetria para cima, ele vai fazer mais do que 4 aumento de juros. Na minha cabeça, alguma coisa mais entre 6 e 7 aumentos para 22. Mas a parte longa e a terminal, onde o Fed vai terminar esse ciclo de aumentos, é o que mais me incomoda. Essa parte mexeu muito pouco. A gente ainda está falando em 170 bases. O mercado projeta que o Fed termina lá com 1,70, 1,75 de taxa de juros. Que para esse quadro que a gente está colocando, e sem falar que o Core PCI está rodando em quase 5%, 4,85%, um pouco fora da realidade. Tá? Só lembrar o ciclo de 17, 18, que foi o único ciclo que a gente fez já com taxa real de juros muito baixas, o Fed parou nos 2,5%. Mas assim, o mercado de trabalho não estava tão aquecido, pelo menos não do ponto de vista de vagas em aberto e crescimento de salários. E a gente estava com a inflação muito mais controlada naquele momento. O Fed foi muito mais... antecipou muito mais as subidas do que dessa vez. Dessa vez ele está muito mais avançado no ciclo. Então, parece que é um ciclo maior. Eu acho que esse é um ciclo talvez para 3%, talvez um pouco acima disso. Tá? Se isso vale, o que a gente vai ver ao longo desses próximos meses? O mercado fazendo gradativamente essa correção. Talvez menos na parte curta daqui para frente, ao longo das próximas semanas, ele vai fazendo uma correção um pouco mais, meses, entrando aí no ano que vem, ele vai fazendo essa correção mais na parte longa. Tá? Essa história só melhora, eu acho, conforme o Fed já entrando no ciclo, e com a inflação começando a cair, esse é um troço que demora um pouco, mas você tem alguns bottlenecks aí que estão melhor resolvidos, a oferta de bens industriais a melhorar. Acho que isso é uma história mais para o segundo semestre. Mas, por enquanto, o que você tem é uma história de inflação muito alta, mercado de trabalho muito apertado, e você está tomando choques adicionais aí de commodities. Combustíveis e grãos voltaram a andar muito fortemente aí do final do ano para cá. Então, eu acho que é uma história do primeiro semestre ainda de muito risco inflacionário. Você vê potencial de abertura de taxas aí importante, tá? Isso não ajuda o Brasil, não ajuda a emerging markets como um todo. Nesse médio prazo, não ajuda muito o Brasil. Daí a gente querer ter um pouco menos de exposição nessa transição, tá? Esse primeiro semestre, acho que a gente tem que prestar bastante atenção, principalmente a partir do momento que o Fed começa a subir em março até junho, que eu acho que é o período em que ele vai anunciar como é que vai ser o quantitative tightening. Você já vai ter uma ideia de como é que vai ser o pace, se vai ser uma a cada reunião. Ele vai ter que fazer um ajuste muito grande nas projeções deles também, quer dizer, eles falavam lá que iam terminar 23 nas projeções dos membros do FOMC, alguma coisa perto de 1,7 em 23, deve ser mais do que isso. Você vai ter um ajuste de projeções muito grande em março e adiante, e você vai saber qual que é o pace do quantitative tightening, como é que eles vão fazer essa história toda. Então, é um trimestre que vai acontecer muita coisa, tudo com potencial altista para a curva. Isso não ajuda muito no case para emerging markets para o Brasil. Tá? Acho commodities mais protegida disso, desde que você não tenha que fazer ciclos muito acelerados. Assim, se ele mudar o pace para 50, acho que commodities não vai ser o caso em março. Mas commodities pode sofrer também, mas não parece ser o caso por enquanto, porque tem China e aí China ajuda.
Mas, assim, é uma história para ativos de risco um pouco mais complicado, o mercado vai ficar mais seletivo. Tá? Trazendo para o Brasil, aí eu acho que, assim, tem duas coisas aqui, mas tudo baseado no ciclo eleitoral já. Acho que a eleição está vindo mais para o centro da mesa realmente. O que a gente viu de novembro para cá? Novembro para cá, as pesquisas mostram uma coisa interessante. O Bolsonaro cai de popularidade, cai de intenção de voto. E quem captura esse eleitor, na maior parte, não é a terceira via, mas é o Lula. O Lula subiu. O Bolsonaro saiu daqueles 27, 25 para alguma coisa entre 20, 22, 23 nas pesquisas, e o Lula saiu dos 40 para 45 na média das pesquisas nesse período. Essa é uma dinâmica já muito de segundo turno, né? Meio soma zero entre os dois principais candidatos. O eleitorado não está identificando a terceira via lá. Está muito longe ainda. Assim, é difícil projetar o que vai acontecer até durante a campanha. Mas, assim, no curto prazo não tem muita coisa para acontecer de diferente. Não vejo nenhum desses candidatos conseguindo ter exposição suficiente para virar relevante para o eleitor cortar essa dinâmica. Tá? Quando o Lula faz esse movimento, o eleitorado faz esse movimento para o Lula começa a fazer um movimento para tentar consolidar mais apoios para ganhar a eleição no primeiro turno. Tá? Faz sentido, porque o segundo turno vai ser muito disputado. E aí ele antecipa, ele dá alguns passos importantes aí na questão do vir para o centro. No final do ano a gente viu o movimento todo com Alckmin e assim, o Lula se comprometeu bastante com essa história, acho que não tem muito mais volta. Se não for o vice, ele vai ter que arrumar alguma posição para o Alckmin forte. E ele está começando a fazer um movimento agora para o PSD, de dado. Tem uma negociação com o Kassab que está em curso, tem os palanques em Minas que acho que são muito complementares. O PT não é forte em Minas e precisa ter um palanque forte lá. A discussão de vice está evidente nesse bojo. Você não vai resolver nada sobre isso, eu acho, até abril, mas e abril você precisa resolver porque é quando você fecha as coligações. Mas claramente o movimento está acontecendo. Tá? No campo econômico, acho que o Lula rompeu com alguns fantasmas. Assim, ele disse aí, ele deu a entender, ele não está criticando a autonomia do Banco Central, então aparentemente não é um lugar de ruído. Ele falou umas bobagens aí grandes sobre reforma trabalhista, depois voltou um pouco atrás. Disse que é uma coisa que vai discutir com o Congresso, vai chamar todo mundo para discutir, não é o grande revogaço que parecia das primeiras declarações dele da Gleisi. Ele está mandando os caras mais próximos dele, então Wellington Dias, Flávio Dino, esse pessoal começou a falar mais com o mercado, isso ajuda bastante. A gente não vai ter muita definição do que o Lula vai fazer no campo econômico, tá? Mas, assim, ele antecipou alguns passos aqui, isso ajuda o mercado também. Tá? Tira um pouco do downside. O downside hoje, o risco de downside do mercado, honestamente, é o Bolsonaro dentro da eleição, porque o policy está caindo de qualidade, assim, e é isso que a gente veio vendo desde do final do ano para cá. Conforme ele ia perdendo popularidade, ele vai acelerando no populismo fiscal. E hoje uma decisão do Bolsonaro e do Centrão. O Paulo Guedes está, assim, ele é marginal nessa discussão. Tá? Então, quando a gente olha para isso, e como o Lula está virando flanco favorito, e o discurso dele está melhorando, o downside está ficando menor. Tá? O grande downside, o grande risco é lá fora. Agora, quando é que a gente vai ter uma convergência para falar, bom, faz sentido comprar? Tem essa questão de preço que o Marcelo mencionou, acho que a gente tem que olhar para isso o tempo inteiro. Eu acho que no balanço de riscos ainda é difícil, do ponto de vista do Fed, tem muita coisa para vir para a curva. Então, isso atrapalha. Não vejo o mercado raliando desses níveis de jeito nenhum. O Fed, com a curva de juros abrindo, pelo contrário, acho que isso é um troço que agrega risco de downside grande para o Brasil. Essa é uma história que eu, de novo, acho que ao longo do segundo tri vai ficando mais clara. E, do ponto de vista político, os movimentos do Lula vão ficar realmente claros e aí mais definitivos a partir de abril. Por que abril é importante? Porque abril
você tem que fechar as coligações e mais do que isso, é o prazo de descompatibilização de todo mundo que tem cargo público e quer disputar outra coisa. Então, lá você vai ter o reposicionamento de quem vai querer, governador que quer ir para a reeleição, quer ir para o Senado, tudo isso vai ficar mais ou menos claro lá, como é que vão estar os palanques, o PSDB se vai para dentro vai apoiar formalmente o Lula ou não, isso é importante, porque é um partido de centro dentro da chapa. E só lá eu acho que o Lula vai começar a apontar um cara para ser o coordenador da campanha e ser o cara que vai falar sobre economia com o mercado de verdade, com o label de cara do Lula, e falar com os formadores de opinião. Tá? Provavelmente vai ser um governador, então a gente ouve falar muito no Rui Costa, a gente ouve falar muito no Wellington Dias, a gente ouve falar no Flávio Dino, deve ser um desses caras. Esses caras todos estão possados, então é ideal que se faça depois de abril realmente. E aí, a partir daí, esse coordenador aqui, vai ter um cargo importante no governo, ele começa a montar uma estrutura do que pode ser uma coisa. Ele não vai definir exatamente o programa de governo, mas a gente vai ter um pouco mais de clareza e a gente vai deixar de estar ouvindo o Mercadante, o Guido falando que o governo pode fazer, né? Então, a partir de abril, acho que a gente tem um pouco mais de clareza também do ponto de vista eleitoral e do que pode ser o pós-eleição. Deixa eu contar só o que é uma boa aposta na nossa cabeça sobre o pós-eleição. Ainda é muito cedo, tem muita coisa para acontecer, mas assim, o que o Lula tem apontado é para alguma coisa de um governo que não vai ser de esquerda, não é o Lula que saiu da cadeia, vai ser um governo mais de centro-esquerda, não vai ser como foi a campanha do Haddad, uma campanha que ele radicalizou bastante, porque o Lula estava preso. Ele vai trazer isso mais para a centro-esquerda, então a notícia ruim é que provavelmente vai ser um governo que você vai trabalhar mais carga tributária, vai ter mais aumento de imposto, com mais progressividade, então imposto sobre herança, aumentar o imposto de renda, esse tipo de coisa. Por outro lado, eu acho que está muito fácil de fazer, e eu estou vendo muita gente falando sobre isso. Ele vai fazer a reforma tributária dos IVAs, a reforma do Bernard Api, reforma que ela começou a ser desenhada dentro do governo do Lula, nunca amadureceu no Congresso, e agora acho que está pronta para ser votada. Eu acho que eles vão tocar essa agenda positiva. E aí, ao grande ser, eu acredito, pelo que eles estão falando, eles vão para alguma coisa nessa linha. Eles teto é muito difícil, eles vão querer gastar mais, é um governo centro-esquerda, vamos lembrar disso. Mas eles vão botar algum tipo de regra, e aí esse detalhe é importante, como é que vai ser essa regra e quem vai conduzir esse processo. Não dá para um cara sem reputação conduzir esse processo, mas algum tipo de regra que comprometa, que a gente tenha visibilidade sobre o primário. E aí, portanto, sobre controle do endividamento. Tá? Se ele fizer isso, aí roda o filme para o fim do ano, segundo semestre, fim do ano. A partir do momento que esse negócio for ficando mais claro, a inflação no Brasil está muito pendurada, basicamente pelo choque de commodities, câmbio e desancoragem de expectativas. Se commodities vem mais de lado e bens industriais começam a cair a partir do final do ano, a volta da consolidação fiscal ancora expectativas e traz o câmbio para baixo. Então, a gente vai para um processo desinflacionário muito rápido. Se isso acontece, tem um repricing muito grande no Brasil. A gente vai fazer uma coisa estrutural lá no âmbito de reforma tributária, e a gente tem toda a aceleração de ciclo, porque o juro real está 5,5%, 6%, mas a inflação começa a vir muito rápido para baixo, você vai ter que fazer essa curva fechar rapidamente, o que Central vai começar a baixar juros aí mais rapidamente, provavelmente já no fim do ano, e a gente volta a acelerar o ciclo. Essa é uma hora de ter posição grande. Tá? Provavelmente o mercado antecipa isso, é difícil dizer o time, mas eu acho que essa é uma história talvez para o final do segundo trimestre. É isso, acho que a gente podia abrir para perguntas, né? Vamos lá. Uma pergunta aqui: como anda a tese de vocês em relação ao e-commerce? Apesar das dificuldades macro apresentadas, continua com convicção
de que pode destravar valor. Então, tem duas coisas, né? Aí tem o macro, né, com o aumento de juro. Eu acho que isso atrapalha bastante esses cases. Do outro lado, você tem uma queda do crescimento, né? Naturalmente, esses caras cresceram 70% ano a ano na pandemia, e agora estão crescendo 30%, né? Mais para 30%, pegando uma média meio grosseira. Acho que não tem muita visibilidade ainda, né? Acho que a gente tem, assim, a gente tem 5 players no Brasil. É difícil um lugar que você tenha 5 players grandes, né? Aqui nós temos o Mercado Livre, que é um negócio diferente. Aí a gente tem Americanas, a Magazine Luiza e Via Varejo, que são coisas parecidas, né? São caras que têm e-commerce, mas têm lojas físicas. E aí pode ser um outro modelo, né? Um modelo de distribuição nas lojas também, que eles já vêm fazendo. E tem a Amazon, né? Que é o estado da arte no negócio de e-commerce. Então, tem uma certa dificuldade em enxergar quem é que vai sobreviver. Na minha concepção, o Mercado Livre e a Amazon claramente vão sobreviver, e depois os outros têm que brigar para ver quem que vai ser grande no e-commerce, né? Acho que loja física vai sempre ter, mas pode ser que algum dos e-commerces aí não vinguem no longo prazo. Então, a gente está assim, fora por enquanto, acho que caíram bastante mesmo, né? Em especial o Magazine Luiza, a Via também despencou. Americanas tinha caído antes, né, quando fez aquela atrapalhada lá de reestruturação societária meio tabajara, que depois finalmente alguém iluminou a cabeça deles e fizeram um negócio mais sério. Mas eu não acho que ainda seja a hora, né? Acho que tem o que o Elson falou aqui, né? Tem assim, tudo que vai acontecer com o juro, enfim. E tem o timing que eu acho muito difícil, mas esse segmento eu acho que ainda não está no preço. Eu acho que é um dos que mais vai sentir essa alta de juros lá fora. Então, acho que dá para esperar um pouco mais. Mas, enfim, a pergunta aqui, continua com convicção de que pode destravar valor? Pode destravar valor, mas é mais para frente e acho que é de um ponto de partida mais baixo do que está hoje. E tem um agravante que alguma dessas empresas pode precisar de um aumento de capital na frente. E aí, quer dizer, você fazer aumento de capital quando sua empresa vale 40 bi é uma coisa, quando ela vale 10 é outra. Então, assim, tem uma dificuldade aí no meio do caminho. Só dando uma colaboração na resposta, eu acho que para destravar valores daí tem que fazer o pico de taxa de juros lá fora e aqui. Aqui acho que vai ser talvez antes. Estou falando de taxa longa, né? Não da taxa básica. Mas lá fora ainda tem muito mais para andar, né? O Treasury está muito amassado na parte longa. Eu acho que tem que esperar um pouco. O juro chegando perto lá do topo, acho que é uma boa compra, mas por enquanto não. Vamos lá, a segunda. Juros nominais 11,8 versus 11 de um ano versus 11,5 longo. Enfim, depois tem outro, juro real. O que mais chama atenção, preocupa. Níveis atuais de juro real de 5,5, ou a inclinação mínima entre prazos curto e longos, né? Quer saber depois impacto setor. Olha, eu acho o seguinte, o que a gente vai ver aí, realmente? Do ponto de vista de juro nominal e inclinação de curva, então, olhando para a parte curta da curva, eu acho que tem muita coisa que está no preço. Assim, eu não vejo o Banco Central fazendo mais do que 12, 12,5 nesse ciclo, até porque tem uma binariedade da eleição. Se a eleição tiver um desfecho mais favorável, se pode se vier um pouquinho mais em linha, a desinflação pode ser grande. Tem que lembrar que a gente está com um desemprego muito grande ainda aqui no Brasil, né? Então, é diferente da época da Dilma, quando a última vez que a nossa inflação rodou 2 dígitos, que a gente estava muito perto do pleno emprego. Aqui, pelo contrário, estamos muito longe. Então, tem um processo de desinflação e o câmbio também está fora do lugar, isso é importante dizer. Então, um processo de desinflação que pode ser muito relevante. Pelo fato do BC ter, assim, você já ter meio clareza na parte curta, a curva está tão fletada desse jeito. Essa diferença entre o longo e o curto está muito baixa. O que eu acho que vai acabar acontecendo é se essa coisa, assim,
dois momentos. Primeiro, no curto prazo, o risco dessa inclinação aumentar se o Fed perder a mão e tiver que aumentar juros muito rapidamente, tá? Por exemplo, em algum momento parece chance baixa por enquanto, mas se ele tiver que mudar para 50 bases, a curva aqui vai dar uma sangrada, a inclinação vai aumentar, tá? Na parte longa vai andar muito mais. Então, esse é um ponto para olhar. Agora, dado isso, o que eu acho que acontece para frente? Se a gente tiver correto, tiver um pouco mais de clareza na eleição, e aí tendo clareza na eleição, acho que esse é um ponto dominante mesmo, com ainda juros mais altos lá fora e tudo mais. Mas se você tiver clareza para poder fazer uma aposta boa de Brasil, eu acho que esse juro real perto de 5,5 lá para frente vai começar a vir muito rápido para baixo. Tá? A gente vai ver esse repricing aí, talvez a gente não busque os 3 que estavam no passado, mas alguma coisa entre 3,5 e 4, acho que está é bastante razoável. Esse choque para baixo é talvez o primeiro grande impulsionador para equities aqui que a gente vai ver. Essa é uma história mais adiante. Tem que amadurecer mais a questão eleitoral, tem que amadurecer um pouco mais. Eu acho que para ter conforto para comprar isso, a curva lá fora também tem que abrir um pouco mais. Mas acho que a compra dessa fechada de taxa de juro real mais longo é a grande história desse ano. Bom, tem uma pergunta aqui sobre alguém perguntou sobre uma aparente contradição, né, entre estar muito pessimista e só para 70% net long ou 80% que seja. Tenta mais para 70%, até daqui a 80%. Acho que não tem contradição, né? Assim, a gente está muito tranquilo nessas hipóteses que nós temos. Acho que o downside aqui é baixo, né? Acho que todo o trabalho, né, aqui já foi feito, né? É só a gente olhar o gap que foi ano passado de performance dos mercados lá fora que dos mercados aqui. Naturalmente, o mercado lá fora tem muito mais para cair do que o daqui. Acho que aqui tem uma base de valor muito grande aí, por volta de 100, 105 mil pontos, que é o ponto que a gente achava que vinha, e agora é o ponto também que a gente achava que o mercado poderia andar um pouco aí, até 110, 115. Então, assim, por que não tem uma contradição, né, entre estar relativamente pessimista e estar com uma alocação maior? Primeiro que a alocação ela é relevante em commodities ou em temas bem mais defensivos e assim que apanharam muito ano passado, né? Eu estava dizendo aqui a Redditor dividiu por 2. Quando a gente olha a Pivida e Intermédica, eu lembro que a gente tinha posição em janeiro do ano passado, a gente vendeu lá com 20 de alta, ela voltou 20% para baixo do preço pré-deal das duas empresas. Quer dizer, então, mesmo as empresas standalone já estão 40% mais baratas e ainda tem toda a sinergia desses caras para apropriar no resultado. Então, a gente está bastante tranquilo. E acho que tem que ter essa tranquilidade para carregar um pouco mais posição em commodities, eventualmente vender, podemos até resolver vender e chegar no net long um pouco mais baixo, mas eu acho que não é o caso, porque eu acho que o mercado aqui não tem tanto mais para cair, acho que tem um pouco mais, né? Eu acho que o mais importante é acertar a volta, né? A hora da volta. E eu acho que é um pouco antes de chegar no pico de juro aqui, é um pouco antes de ter todo o efeito de juro lá fora, né? Não precisamos esperar o topo. Eu acho que a gente vai adicionando posições aos poucos. Talvez lá no topo a gente já esteja no full da nossa posição. Eu acho que é isso. Sobre o net long, acho que a maneira como você dimensiona aí do meu lado, o risco lá fora a gente tem um risco, sim, tem uma simetria para cima de juros, etc. Mas assim faz muita diferença como você faz. Se for um processo mais gradual, o mercado vai sangrar menos. Se você tiver, sei lá, se o juro real de longo prazo que está 0,7 negativo for para 1 positivo em um mês, é evidente que o mercado aqui vai sangrar mais. Então, a maneira como você vai distribuindo isso no tempo diz muito sobre o downside, tá? Esse é um primeiro ponto, mas é um risco, você tem razão. Agora, do ponto de vista que eu acho que é o mais dominante, quando eu olho para o juro real a 5,5 aqui no Brasil, o câmbio, que quando você modela o justo é 4,5 e ele está aqui a 5,30 depois de ter tocado lá os 5,80. E para onde que estão
preços das empresas, mesmo os domésticos, não tem nenhuma grande barganha, mas tem muita coisa no preço. Se você baixar esse juro real, e aí acho que o risco é completamente fiscal / eleitoral, se esse negócio baixa, mesmo no ambiente que você tenha menos liquidez lá fora, eu acho que o mercado tem para andar. Tá? Então, quando você balanceia o que você tem aqui no doméstico com o que você tem no global, a nossa dificuldade só é o timing da definição das coisas. O cenário vai ficar mais claro lá para o segundo, ao longo do segundo tri, entrando no terceiro. Mas o downside, como a história local, por causa da eleição, me parece mais controlado. O Lula contou o que não vai fazer, acho que isso é importante ficar claro. As bobagens que ele poderia fazer e ele está falando que não vai fazer, o downside fica um pouco menor aqui também. Por isso que acho que faz sentido ter um net um pouco mais comprado, ainda que você tenha algum risco global, etc. Aí outra, tem China voltando no crescimento ajuda bastante. Bom, vamos lá. Eu acho que uma coisa importante, principalmente em domésticos também, que não é uma pergunta, só um comentário meu aqui, é que a gente vai ter prints aí de performance do primeiro tri, segundo, né? Principalmente o primeiro trimestre, muito piores. Então, assim, que vai baixar um pouco a expectativa mais longa. Então, provavelmente a gente enxergue, né, os papéis mais caros, eles vão ter que cair para ajustar. Então, esse é um outro ponto da nossa tese aqui, que diz que faz mais sentido esperar para comprar esses cases aí um pouco mais para frente. E o câmbio, assim, eu não sei para onde vai o dólar, né? Assim, não vou nem me arriscar aqui a falar, mas assim, o dólar caiu bastante. Então, assim, commodities, naturalmente, né, eu digo as commodities aqui domésticas, eu falo, as empresas domésticas, óbvio que sentiram isso de alguma maneira, mas o preço é muito alto ainda, o preço das commodities, né? Então, várias, por exemplo, Uzi Minas vai ter reajuste de 50% com as montadoras, 30% na venda dela. Vale, o minério continua 120, 130 dólares. Petróleo com viés de alta. Então, assim, qualquer andada do dólar também vai ser muito positiva para esses temas. Então, eles de fato vão ser defensivos daqui para frente. Bom, uma outra pergunta aqui. Dados os níveis de preço das ações, posicionamento técnico, enfim, onde eu acredito que sejam os maiores exageros no recente sell-off? Mais importante, o que evitar, né, nesse momento? Acho que os exageros, assim, não dá para dizer que são exageros porque a curva andou muito, né, a curva longa aí, são esses bond proxies aí. Para mim, se pegar incorporadores de imóveis, ele está com muita vontade de ter uma posição grande aqui, mas não dá ainda, acho que tem que esperar um pouco mais. Vamos ter em algum momento. Não, vamos ter uma posição grande em algum momento, e assim, provavelmente a gente vai errar o começo da compra, porque depois vai cair mais, mas nós vamos comprando isso aí em algum momento aqui, né? Segundo tri, terceiro, a gente vai assim, ter uma posição grande, que acho que não vai fazer muita diferença. O que mais? Rodovias, um negócio que está assim, né? CCR, por exemplo, passou por um monte de problema e agora resolveu, né? Adicionou projetos, o negócio está pronto para crescer. Locadoras de veículos, então assim, tem uma série de empresas que a gente está muito focado, né? Quer dizer, sempre tivemos, mas agora está muito focado esperando o preço da compra, né? Porque, assim, aquele negócio, nós vamos comprar no momento que vai estar ruim, vai parecer que não é para comprar, mas nós vamos comprar, porque, né, é o momento que vai provavelmente fazer mínimas de preço. Aí. E evitar hoje, acho que são esses que eu falei, né? Acho que ainda tem que evitar e comprar mais para frente. Acho que não tem muita coisa para adicionar mais aqui. Expectativa e resultado de lucro das principais posições, né? Assim, são extremamente positivas. Se a gente pegar commodities, assim, os resultados são realmente impressionantes, mas é evidente que a gente sempre aprendeu aqui que tem que vender commodity quando o múltiplo está muito baixo, e é o que a gente está começando a ver, né? Múltiplos ficando assim tentadoramente baixos. E acho que tem acho que um comentário aqui importante que é em Petrobras, né? Muita gente gosta e tal, mas assim me preocupa muito os comentários do Lula, né?
assim, uma coisa que ele, né, ele falou muita coisa que ele não vai fazer, e falou uma grande bobagem, né, como sempre, que ele vai fazer, que é essa história que ele disse que vai fazer, que é controlar preço de combustíveis. Eu até acho que alguém com uma mente assim um pouco melhor vai convencê-lo a não fazer, porque sabe a bobagem, o caos que vai ser isso aqui. Só lembrando que a refinaria da Bahia é privada. Então, esse cara não vai vender combustível a preço da Petrobras lá na frente. Então, assim, nós vamos criar um problema aqui gigantesco. E talvez também o Lula pegue um cenário, né, como ele já pegou, né, em 2002, cenário muito bom para commodities. Ele pode pegar um cenário muito bom aqui, que é preço de petróleo caindo, né, talvez corrigindo algum exagero, e câmbio para baixo, né? Então, assim, ele com a sorte, ele vai falar, bom, não preciso tocar nesse assunto. Agora o preço vai começar a cair na bomba, e eu posso ficar quieto, não preciso, ninguém vai me perguntar disso. E, eventualmente, tem alguma outra coisa, algum modelo de criar um fundo de compensação, né, de variação de preço, enfim, alguma coisa mais inteligente do que intervir na precificação da Petrobras. Outras posições, por exemplo, o varejo, eu acho que você, pelo menos que a gente tem, pegar Arezzo, por exemplo, vai ser espetacular o resultado aí de quarto tri. Vendas em janeiro também continuam bem, Grupo Soma, a mesma coisa. Agora, não é isso que a gente não está falando disso só, né? Estamos falando dos outros, por exemplo, a Lojas Renner. Esse cara vai pegar, esse cara não é high-end, ele vai ter um efeito de desaceleração de economia que a gente está vendo agora. Então, aqui eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado. Não temos Lojas Renner. Então, essas eu acho que dá para ter num prazo mais longo, essas estão mais defendidas desse ciclo um pouco pior de consumo, enfim, da economia como um todo. Tem mais alguma aqui? Vamos ver aqui. Se sai mais aí. Em relação às posições em bancões, os múltiplos baixos não podem ser preferidos, não querem narrow-in, devido a uma... Bom, deixa eu ler inteiro aqui, as pessoas não estão lendo. Em relação às posições em bancões, os múltiplos baixos não podem estar precificando queda de retorno sobre patrimônio devido a uma pressão de concorrência, isso na construção do modelo prejudicar um possível crescimento numa virada de ciclo. Resumindo, uma queda de retorno sobre patrimônio pode, eventualmente, prejudicar o valuation, mesmo num cenário de crescimento das receitas? Sim, claramente é isso que está acontecendo, né? Por que o múltiplo é tão baixo? Porque alguém enxerga uma pressão de competição lá na frente, né? O ROI caindo e a gente também. Eu acho que é meio... Isso aqui é trade, né? Acho que não é uma posição para carregar. Eu acho, né? Não dá para ter posição de bancão ao longo do tempo. Acho que os bancos menores, Banco Inter, o Nubank, independente de valuation na bolsa, mas estão pegando um pedaço desse mercado, né? Se vão conseguir ser muito grandes lá na frente, eu não sei. Acho que sim, até tem muito cliente, muito grande, eu digo em negócios, né? Não adianta você ter um cliente que tem R$2 na conta e não gera resultado nenhum. Mas o Banco Inter já tem gerado resultado, então acho que sim, tem que ficar atento, e acho que esse é o grande risco para os bancos. Por isso que a gente acha que não é uma posição para ter, né, nessa recuperação que a gente está vendo aqui, não é em bancão que a gente vai pegar. Outra coisa, algumas estatais com seus múltiplos baixos, mesmo com risco político, não vale investimento? Aí depende, né? Depende de qual estatal. Eletrobras a gente gosta, Petrobras eu acabei de comentar que eu acho que não faz sentido. Você tem PetroRio, tem 3R, PetroRecôncavo, tem várias alternativas, ou investir fora em outras petrolíferas. No caso, por exemplo, Sabesp, parece que é um risco interessante, a gente não tem, mas estamos olhando, né? Parece um bom risco aí para carregar. BB, né? O Banco do Brasil, eu acho que o Banco do Brasil ele paga, tem múltiplo baixo duas vezes, né? Primeiro que ele tem um ROI mais baixo, no retorno sobre patrimônio mais baixo que os outros, e ele tem um múltiplo mais baixo também. Então, assim, já está descontado. Acho difícil ter alguma bobagem, né, feita lá. A gente já teve, né, Lula no governo, não vimos grandes problemas no Banco do Brasil. Acho que ele se profissionalizou demais, foi para o novo mercado. Então, hoje tem riscos maiores aí para o acionista tomar alguma decisão equivocada. Vide Petrobras, que nem está no novo mercado. Olha o medo que o Bolsonaro tem de colocar o dedo ali. Quer dizer, tem processo, tem um monte de coisa que o político também, ele é um cara que mede risco, né? Então ele sabe bem medir risco.
Banco do Brasil, acho que tem risco político, mas parece interessante. Mas é bancão também, só lembrando isso. O grande risco político nas estatais está na Petro. Não Exato. sei exatamente o que ele vai fazer, mas é isso que ele está falando que ele vai fazer. Está falando, já está avisando, né? Isso é verdade. Bom, B3 subiu 31% em janeiro, alguma opinião? Não temos, a gente não é um papel que a gente estava tão atento, então não temos opinião sobre a performance. Você já vê a eleição como definida e com desdobramento positivo para câmbio e bolsa? Não acho que está definida, mas assim, tem um claro favorito aí, que é o Lula. Ele tem está encaminhada. Está muito encaminhada, está muito... você começa a entrar nessa dinâmica de soma zero entre o Bolsonaro e o Lula. Inclusive, o Lula começa a ter um negócio que eu imaginava aqui muito difícil. O Lula começa a ter chance de primeiro turno. Tem que lembrar que o Ciro é o primeiro cara, junto com o Moro lá, meio que empatado, 7%, 8%. Mas ele é um cara que tem voto na terceira via. O eleitor do Ciro, um bom pedaço desse cara pode migrar via voto útil para liquidar a fatura no primeiro turno para o Lula, né? Então, acho que o Lula está bem posicionado. O problema, na verdade, o que não tem definição e está menos definido é como é que vai ser o governo Lula. Tem um monte de bobagem, os caras do PT não adianta, o PT não tem quadro. Você juntar todos os economistas que estão se reunindo para caramba do PT, é difícil sair uma ideia boa de lá. Pelo contrário, tem coisas lá que são já testadas e que deram errado e não tem uma autocrítica, não tem uma reflexão. O que está todo mundo esperando é que essa inteligência na condução do policy venha de fora. E o fato do Lula estar se abrindo para outros partidos, indo para o centro, e também o fato dele estar sinalizando de que vai botar um governador que é muito mais moderado, né, que o pessoal que está lá dentro do PT, para coordenar ou para tocar essa parte econômica, parece uma boa notícia, mas a gente ainda não sabe o que ele vai fazer. Tá? Esse troço acho que só vai ficar mais claro a partir de depois de abril. Então, estamos falando de maio, junho, que é meio quando a gente acha que vai ter clareza também, um pouco mais de clareza em relação ao FED. Uma próxima aqui. Acham que é interessante manter clientes de previdência em fundos que possuem 50% de renda variável e 50% em renda fixa nos próximos 5 anos? E alguns exemplos de bons fundos da Safari para esse tipo de estratégia? Bom, nós temos o Prev 70. A gente acha que é uma bela estratégia, essa de ou 50 ou 70. A gente prefere 70, né? Acho que, já que é um prazo mais longo, a gente enxerga até mais de 5 anos para isso. De fato, que o nosso fundo, né, também não performou bem recentemente, mas a gente sempre olha isso aí muito, num prazo muito longo. Mas sim, acho que a gente está no momento de o mercado de ações parecendo barato aqui, com alguns eventos para acontecer, o Elson detalhou o que pode ter, talvez fique um pouco mais barato, vou ter mais oportunidades aí. E a renda fixa também está atraente, né? Depende do que você fizer na renda fixa, acho que está bem interessante também. As taxas são gordas, e se a gente tiver uma calmaria, e vamos dizer, o Lula ganhou a eleição e não vai fazer nenhuma bobagem, certamente essa taxa fecha bastante, né? Falando do pré mais longo. Então, parece muito interessante, sim. Assim, nosso fundo de previdência é esse, né, 70%, mas a estratégia meio a meio, mesmo no previdência nossa 70%, a gente tem flexibilidade para administrar o net long, né, acho que é importante. A estratégia passiva 50-50, renda variável, renda fixa, eu acho para o Brasil, assim, eu nunca fiz o backtest desse troço direito, mas eu acho para o Brasil um pouco complicado, porque a gente tem ciclos assim muito intensos, para cima e para baixo. E eu acho que você deixa muito dinheiro na mesa se você... É claro, a gente errou, por exemplo, essa pernada do ciclo, a gente está correndo riscos. Mas você deixa muito dinheiro na mesa se você ficar passivo em relação ao ciclo. Assim, quando a Dilma estava no poder, a economia estava degringolando, você não ia querer ter 50% de renda variável. Quando você começou com a agenda do futuro, a ponte para o futuro do Temer, a agenda de reforma começou a andar, pelo contrário, você quer ter mais do que 50%. Então, essa muito passiva 50 e 50, do ponto de vista de maximizar o patrimônio, eu acho que o caso brasileiro, acho que funciona para Estados Unidos, para a economia
economias mais estáveis. Para país que tem um ciclo tão violento como o nosso, acho mais complicado. Acho que só reforçando aqui o que o Elson falou, só deixando claro, o nosso fundo de 70%, ele pode reduzir a 70%, né? Ele pode ficar a 30% net long. Então, é disso que se trata quando ele comentou aqui que ficar passivo é diferente de você poder ir para 30% e depois voltar para 70%. Tem que acertar o ciclo. Pessoal, acho que é isso. Não tem mais perguntas. Eu queria agradecer aqui a todos que participaram, que mandaram perguntas. É sempre bacana responder aí. A gente está à disposição aqui também. Caso tenham perguntas futuramente, fiquem à vontade. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.